Hoje a gente vai fazer o episódio 2 desse projeto Em Torno de Lusiânia. Esse projeto baseado na obra de Gelmires Reis, nos escritos, na história registrada e contada por Gelmires Reis. E hoje a gente vai falar da Ponte do Rosário e do que é chamado de Travessa da Ponte. Essa Travessa da Ponte são poucas casas que vão da ponte no sentido matriz. Essa Ponte do Rosário, a primeira ponte, foi construída no início da povoação. Depois ela teve uma primeira manutenção, uma reforma, no ano de 1813. Essa reforma foi feita por Antônio de Souza. Depois muita gente fala de uma grande enchente que aconteceu aqui em Lusiânia em 1842. Essa enchente destruiu a ponte. Ficou sem essa Ponte do Rosário por algum tempo. No ano de 1855, foi proibida a mineração debaixo da ponte. No ano de 1858 é que foi construída uma nova ponte. Já no ano de 1909, já foi uma nova reforma, foi reconstruída e reformada pelo intendente municipal Arthur Ribeiro. Mais adiante, o prefeito Epaminondas Roriz fez nova reforma nessa ponte, duplicando a sua largura. No ano de 1953, essa ponte foi novamente reformada, dessa vez pelo prefeito Oscar Braz de Queiroz, quando foi colocado um corrimão oleado de azul. Já mais recentemente, nos anos 90, o então prefeito Delfino Machado reformou novamente a ponte, que assim permanece até hoje. Existe aqui, depois da Ponte do Rosário, um pedacinho de rua que é chamado de Travessa da Ponte. Essa denominação foi dada pela Lei Municipal número 12, de 5 de fevereiro de 1915. E aí a gente vai falando de 4 casas nesse espaço chamado Travessa da Ponte, né? À direita de quem sobe da Ponte do Rosário, no sentido à Igreja da Matriz, houve em 1932 uma casa térrea com uma cruz na parede da frente. Junto à ponte existia um terraço, escorado por troncos de aroeira enfincados. O terraço era mais baixo que o nível do baldrame, existindo, para se chegar até ele, uma escada de 3 degraus, tanto descendo pela rua para esse terraço, como também da casa para esse terraço. E nesse terraço, numa sala grande e espaçosa, a dona Euflosina de Melo ministrou aulas primárias durante muitos anos, como professora pública. Nessa casa antiga e demolida, João Santana, natural de Paracatu, em 1909, abriu uma escola secundária, que durou muito pouco tempo. Em janeiro de 1910, Arthur Ribeiro, intendente municipal em exercício, mandou um soldado, isso é curioso, mandou um soldado matar um garrote preto e batedor, que todas as noites ficava na beira da ponte, perto do canalzinho, impedindo a passagem de qualquer pessoa, avançando em qualquer pessoa que passava naquele local. Isso em 1910. Na sala antiga dessa casa, em 1919, foi organizada a Sonata Lusiana, composta dos seguintes músicos: José Brasil, Delfino Meirelles, Durval Meirelles, Germano Roriz, Antônio Márcio de Araújo, Benedito Palestino, Evangelino Meirelles, Antônio Machado de Araújo, Benedito Pereira Braga. Essa casa pertenceu a José de Melo Álvares e depois a Saturnino Meirelles, que a demoliu.
No local dessa casa demolida, foi construída, no ano de 1953, uma nova casa, a que existe hoje, que é uma casa com uma porta e 3 janelas na frente e uma porta e 6 janelas para o lado do canal. Essa casa, na época da construção, em 1953, ela era oleada de roxo, com alicerce de pedra no lado do canal, de propriedade de Eduardo Braz Filho, casado com Lioba Meireles Braz, filha de Saturnino Meireles e de Olívia Palestino. O casal teve os filhos Herta e Eliomar. O último, Eliomar, é morador atual da casa, juntamente com sua família. A segunda casa, do lado direito, subindo para a matriz da ponte, dessa chamada Travessa da Ponte, existiu também uma casa antiga, que também já foi demolida. Ela era unida pelo seu lado esquerdo, pelo telhado e pela parede com a casa vizinha, que ficava no limite do canal, a vizinha. Ela pertenceu a Francisco Dias de Oliveira, que era fazendeiro, residente no Saia Velha, na região do Saia Velha, casado com Rufina de Souza Ribeiro. Esse casal não teve filhos. Essa casa, Gelmires Reis conta, ele conta várias histórias sobre essa casa, tinha um longo corredor escuro, tendo à esquerda de quem entrava, sala, alcova e varanda, sendo que tinha também uma cozinha separada. A esposa de Francisco Dias, narra Gelmires, a dona Rufina, era morena, grossa, baixa, de fartos seios, pintava um cachimbo e dava gargalhadas gostosas. Gelmires cita muitas passagens da sua infância em visitas a essa residência, em companhia de uma bondosa velhinha que morava também nessa casa, de nome Iria das Neves. Essa casa também passou a pertencer a Saturnino Meireles e também foi demolida. No local dessa casa foi construída, no ano de 1949, a casa do casal Indemburgo Meireles e Carmen de Araújo Teixeira. Ele, Indemburgo Meireles, conhecido por Bugo, era filho de Saturnino Meireles e Olívia Palestino. E ela, dona Carmen, é filha de Delfino de Araújo Teixeira e Elpídia Eudóxia Meireles. A construção era um pouco afastada do alinhamento da rua, caiada e oleada de verde, com uma porta e 5 janelas na frente e 3 janelas ao norte. Posteriormente foi construída uma garagem, ao lado da residência. Atualmente essa garagem foi transformada em uma nova casa. O casal teve os filhos Cleide, Cleusa, Cláudio e Clóvis. Nessa casa ainda hoje reside a dona Carmen, com mais de 95 anos de idade, com consciência e memória impressionantes. Aproveito a oportunidade para agradecer à dona Carmen a boa vontade de me receber em sua casa e me tirar algumas dúvidas que eu tinha sobre aquelas casas. Ela lembrava de praticamente tudo. A terceira casa que a gente vai comentar, da Travessa da Ponte, é uma casa caiada, oleada de azul, com 7 portas, 3 janelas e escada na frente. Há uma porta de entrada ao norte. No ano de 1955, essa casa estava caiada de amarelo, oleada de roxo, com 5 portas e 3 janelas e uma porta de ferro na frente, e ainda com uma porta e 4 janelas ao norte. Ela foi construída por Gerson José de Araújo, conhecido por Dubão, com o material adquirido de uma casa demolida próxima à Igreja do Rosário. Naquela época tinha muito esse costume, aproveitar madeira, aproveitar algumas coisas possíveis das casas demolidas. E seu Dubão aproveitou uma casa demolida próxima à Igreja do Rosário, do lado esquerdo de quem desce. A casa demolida havia sido construída por José Joaquim Moreira e Souza.
Esse José Joaquim Moreira e Souza foi falecido no ano de 1890 e seu Dumont aproveitou esse material para a construção dessa sua casa na Travessa da Ponte. Seu Dumont, que é o Gerson José de Araújo, também é filho de José de Araújo Teixeira e Alpídia Eudóxia Meireles, casado com Maria Meireles, filha de Saturnino Meireles e Olívia Palestino. Tiveram uma filha, de nome Cumari. Agora, do lado esquerdo de quem sobe a Travessa da Ponte, tem uma casa caiada, olhada de roxo, com 4 portas, 4 janelas na frente. Ela pertenceu a José Camelo Vasques, que teve nela por muitos anos o cartório de órfãos. Essa casa pertenceu também a José Francisco de Melo, que era de Silvânia, e que se casou com Adelaide de Melo Álvares, filha de José de Melo Álvares e Carolina Rodrigues Barbosa. O José Francisco manteve nessa casa negócios de fazendas e ferragens. Ele foi negociante e sapateiro. Essa casa antiga foi ainda propriedade de Domingos Palestino, que era natural de Estrela do Sul, Minas Gerais. Ele foi boiadeiro, negociante, fazendeiro e criador. Foi eleito vice-intendente no ano de 1907 e suplente de juiz municipal em 1909. Ele manteve nessa casa negócios de ferragens e fazendas. Domingos Palestino se casou com Adelina de Mendonça Roriz no ano de 1892 e o casal teve os seguintes filhos: Olívia Palestino, Márcia Palestino e Elvira Palestino. Ele faleceu no ano de 1921. Depois assumiu a propriedade dessa casa Walter Roriz, conhecido por Neneca. Ele é filho de Laudimiro Adomiro Roriz e Euflosina Alves Meireles, casado com Silvia Tormin, filha de Arquimedes Tormin e Deodora de Moraes. Walter, Neneca e Dona Silvia tiveram os seguintes filhos: Antônio Valdir Roriz, Lúcia Delta Roriz, Denise Maria Roriz de Queiroz, Valci Nazareno Roriz, Walter Epaminondas Roriz, Valdice da Badia Roriz Silva, Silvio José Roriz, Ivana Juraci Roriz, Suzana Terezinha Roriz e Rosana de Fátima Roriz. E eu também aproveito a oportunidade para agradecer ao meu amigo Silvinho, por ter me ajudado em alguns esclarecimentos com relação a essa casa. Porque desse lado esquerdo tem 2 casas. A casa antiga, que foi essa casa antiga que a gente contou a história, que foi a casa do seu Walter Roriz Neneca, né? E só a partir de 1956, o seu Neneca construiu pelo lado de baixo a atual casa, que é ao lado da ponte e ao lado do canal. A família residiu nessa casa até o ano de 1956, quando foi construída nesse mesmo terreno, entre a casa antiga e a ponte, uma nova casa de estilo moderno, com 11 cômodos, uma porta e uma janela na frente. As 2 casas são ainda, nos dias de hoje, propriedade dos herdeiros de Walter Roriz, falecido em 1968. O Walter Roriz, seu Neneca, foi fazendeiro, foi criador na região do Saia Velha, foi comerciante e foi também escrivão da Coletoria Federal, tendo assumido o cargo no ano de 1933.